processo penal não é palhaçada. A aplicação da justiça não é palhaçada. A frase foi pesada, direta e veio no meio de um julgamento que deixou Eduardo Bolsonaro numa situação muito mais complicada. Porque no Supremo, Alexandre de Moraes não ficou apenas na acusação formal. Ele pegou as próprias falas de Eduardo, gravadas nos Estados Unidos, e usou isso para rebater a defesa, desmontar a tese de falta de conhecimento do processo e mostrar por que, na visão dele, Eduardo não poderia usar a própria fuga do Brasil como escudo. E é aí que o caso fica explosivo. Eduardo tentou transformar tudo em perseguição política, mas Moraes transformou os vídeos do próprio Eduardo em munição contra ele. Em momento algum, nem o próprio réu, em qualquer lugar, disse que mudou o seu domicílio, que o seu domicílio é os Estados Unidos. Ele só disse que não volta para o Brasil com medo de responder pelos crimes que praticou. Então, volta a questão. Pode o réu, qualquer que seja o réu, pode o réu se beneficiar da própria torpeza? E nós aqui na turma decidimos semana passada caso extremamente semelhante. Um réu brasileiro que, da mesma forma que fez durante o processo, pediu para os advogados renunciarem e ele fugiu para a Europa. E aí quer anular o processo dizendo que ele precisa ser intimado pessoalmente para indicar novos advogados, porque a defensoria não pode atuar para ele enquanto ele não for intimado pessoalmente. Ora, o processo penal não é palhaçada. A aplicação da justiça não é palhaçada. As normas existem para garantir o contraditório, a ampla defesa, dentro da paridade de armas, não para que fraudes e crimes praticados para outros crimes continuem se perpetuando. Esse é o primeiro ponto central do julgamento. Moraes não trata a permanência de Eduardo nos Estados Unidos como uma simples escolha pessoal. Ele coloca a pergunta de outro jeito. Alguém pode sair do país, acompanhar tudo de longe, falar publicamente sobre o processo e depois alegar que não foi alcançado pela justiça? A defesa tenta anular o processo. Moraes responde dizendo que o processo não pode virar uma brecha para quem, segundo ele, sabia exatamente do que estava sendo acusado. Então, não pode, como a primeira turma, por unanimidade, decidiu, não pode o réu, qualquer que seja o réu, não pode alegar e se beneficiar da própria torpeza. Principalmente, e aqui vem a segunda questão, ministra Carmen, ministro Zanin, principalmente quando o réu tem total conhecimento da acusação. Desde a investigação até a data de hoje, uma vez que postou, hoje novamente, ameaças à justiça brasileira. Ou seja, nós vamos brincar aqui de que o réu pode ficar foragido, pode ficar reiterando seus crimes pelas redes sociais e não pode ser processado quando acompanhou todo o procedimento. E não sou eu que digo, é ele que diz, o próprio réu, que diz que acompanhou todo o procedimento. Aqui, o réu tem os dois réus postando uma foto na grade da Casa Branca, fora da grade da Casa Branca, dizendo 2 pessoas, um procedimento distinto para cada, ou seja, eles sabiam a acusação. Uma carta rogatória e outra citação por edital e indicação para a defensoria defender, ou seja, eles sabiam toda a sequência. E por que 2 procedimentos diferentes? Porque um realmente mora nos Estados Unidos. E aí não há discussão se o domicílio é no estrangeiro. O total conhecimento sobre os fatos, sobre toda a sequência, porque esses posts do próprio réu vão desde o inquérito, a denúncia, a citação por edital, até a véspera do julgamento. E aí há vários vídeos que eu vou pedir para a assessoria corrigir aqui, porque não é. O primeiro é a reação de Eduardo Bolsonaro após virar réu no Supremo Tribunal Federal, que é esse vídeo.
Só que não... Precisa colocar o volume. Só um minutinho, presidente. E aqui o julgamento muda de temperatura, porque Moraes não fica só na interpretação jurídica. Ele chama os vídeos, ele mostra Eduardo falando, e essa é a parte que mais pesa politicamente. A defesa dizia uma coisa, mas os vídeos mostravam Eduardo discutindo a acusação, falando de carta rogatória, falando dos Estados Unidos e entrando no mérito do caso. Na prática, Moraes usou uma pergunta simples. Se Eduardo não sabia, por que ele estava respondendo exatamente sobre aquilo? Primeiro, se estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Segundo, por que ele não usa os canais oficiais, me manda a carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão, de novo, do DOJ, que é quem recebe esse tipo de expediente aqui nos Estados Unidos. E entrando no mérito da coisa, é impossível cometer o crime de coação, porque ele está dizendo que a A resposta de Moraes vem logo em seguida. Para ele, essa fala não ajuda Eduardo. Pelo contrário, o ministro entende que, ao decidir o mérito da acusação, Eduardo demonstrava conhecimento total do processo. E esse é o problema para a defesa. O que parecia ser uma tentativa de se explicar, acaba virando mais um elemento usado contra ele dentro do Supremo. Perdão. Entrando no mérito da ação. Ou seja, total conhecimento da acusação e vai, inclusive, fazer a defesa, uma vez que é formado em direito, né? Então conhece os termos jurídicos. Vamos lá, pode soltar. Não, o anterior. Mas Eduardo não parou aí. Na sequência, ele tenta negar a acusação, dizendo que não assinou a lei Magnitsky. Não assinou tarifa, não assinou nada que dependesse diretamente dele. Ele joga a responsabilidade para Trump e para autoridades americanas. Só que Moraes vai responder esse ponto com outro argumento. No direito penal, segundo o ministro, não responde apenas quem executa diretamente o ato. Também pode responder quem instiga, induz, auxilia ou concorre para o crime. E é aí que a defesa de Eduardo entra numa área ainda mais perigosa. Primeiro, se estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Segundo, por que ele não usa os canais oficiais, me manda a carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão, de novo, do DOJ, que é quem recebe esse tipo de expediente aqui nos Estados Unidos. E entrando no mérito da coisa, é impossível cometer o crime de coação, porque ele está dizendo que a Magnitsky, tarifa e outras ações da administração Trump, né, são porque eu comandei eles para tentar livrar meu pai da cadeia, o que é um absurdo, né? Eu nunca trabalhei pela absolvição do meu pai, eu trabalho pela anistia ser rodada por um Congresso livre das ameaças de Alexandre de Moraes. Então, como o crime de coação exige um meio ilícito, e a Magnitsky não é um meio ilícito, é um meio legal aqui dos Estados Unidos, e um instrumento que esteja à minha disposição, e a Magnitsky eu não assino, né? Nem tarifa eu assino, quem assina isso é o Trump e o secretariado dele. Então, notoriamente, esses são crimes que não competem a mim, eu jamais poderia estar sendo acusado por isso. Então, o que está acontecendo de verdade? Moraes está usando a política dentro do tribunal para limar a possibilidade que a direita tenha uma maioria no Senado ano que vem. E no mais eu posso garantir, daqui nós não vamos parar, não vamos precipitar e não vamos retroceder. Nós venceremos. Esse trecho é importante porque mostra a linha de defesa de Eduardo. Ele tenta dizer que os instrumentos usados nos Estados Unidos não estavam nas mãos dele, mas Moraes rebate dizendo que essa não é a única forma de responsabilidade. Na avaliação do ministro, a discussão não era apenas sobre quem assinou a sanção ou a tarifa. Era sobre quem teria atuado, articulado ou contribuído para pressionar o Brasil e o Supremo. É por isso que Moraes cita o artigo 29 do Código Penal. Ele tenta mostrar que a defesa de Eduardo simplifica demais uma acusação que, para o relator, é muito mais ampla. Não há dúvida do total conhecimento da acusação, só que do total desconhecimento do direito penal. Que no artigo 29 diz que quem de qualquer forma concorre para os crimes responderá na medida de sua culpabilidade. Para o direito penal do réu, se alguém determina ou compra uma arma para matar outro, só responde quem matou, não quem instigou, induziu ou auxiliou. Isso é uma norma básica prevista no artigo 29 do Código Penal. Depois disso, Eduardo volta a atacar o Supremo, Moraes e também o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele chama a acusação de fajuta, fala em ilegalidade e tenta transformar o caso em perseguição política. Só que, para Moraes, essas falas reforçam justamente o ponto principal. Eduardo acompanhava o caso, sabia da acusação e continuava falando publicamente sobre ela. A estratégia política que parecia servir para mobilizar a base bolsonarista acabou entrando no julgamento como peça central da discussão. Uma ilegalidade feita pelo Moraes e pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, né? E para reforçar
o quanto justo que foi a aplicação da Lei Magnitsky contra esse violador de direitos humanos. Vale lembrar que não só ele, aquele que me acusa também está diretamente envolvido nos fatos no qual agora eu virei réu. Estou falando especificamente do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, porque ele também foi sancionado com a perda do visto norte-americano, e agora eles, Gonet junto com Moraes, não se declaram impedidos e colocam adiante uma acusação fajuta contra mim. Por que ela é fajuta? Porque o crime de coação ele tem 2 requisitos. É uma ferramenta à minha disposição. Como o próprio Moraes falou aqui, a Lei Magnitsky é o que justifica o meio de... Moraes então corta o argumento pela raiz. Na visão dele, Eduardo repetia a mesma linha de defesa, mas os próprios vídeos deixavam claro que ele conhecia a acusação e acompanhava cada etapa do processo. Na sequência, Eduardo explica por que decidiu ficar nos Estados Unidos. Ele disse que de lá consegue atuar melhor politicamente, por causa dos contatos que construiu fora do Brasil. Ou seja, a própria explicação dele deixa claro que a permanência nos Estados Unidos também tinha um cálculo político. Aqui vai repetir tudo a mesma coisa, mas aqui é muito claro, então, que tem total conhecimento das acusações, acompanhou o processo e simplesmente se evadiu para não ser citado pessoalmente. Há uma ilegalidade. Há uma outra gravação. A outra. Não. Essa, exatamente. Onde fala por que não volta para o Brasil. Pode colocar. É justamente essa explicação que pesa contra Eduardo. Ele tenta justificar a permanência nos Estados Unidos dizendo que, de lá, seria mais útil. Fala que tem contatos, que consegue abrir portas e que pode fazer articulações que outros parlamentares não fariam da mesma forma. Para a base bolsonarista, isso pode parecer força política, mas, dentro do julgamento, Moraes enxerga outro problema. Eduardo não estava apenas afastado do Brasil, ele acompanhava o processo, falava sobre a acusação e, ao mesmo tempo, assumia que seguia atuando politicamente no exterior. Com relação à minha decisão de ficar aqui, eu tentei ser o máximo racional possível, deixar de lado emoção, paixão, porque isso tudo inevitavelmente acaba envolvendo família, esposa e etc. Mas eu fui na linha aí do que o Salles falou. Onde é que eu sou mais útil? Onde é que eu sou mais imprescindível? É aqui nos Estados Unidos. Aqui quando eu chego, com todo respeito aos demais parlamentares, não é um deputado federal do Brasil que está chegando. É o Eduardo, o Eduardo que participou do CIPEC, é o Eduardo que já foi não sei quantas vezes lá no Mar-a-Lago, que já jantou umas 3 vezes com o Trump, é o Eduardo que conhece o Jason Miller, que fala com o Steve Bannon. Então a gente chega aqui com uma credencial de relacionamento pessoal. E isso de fato só eu consigo fazer. Se eu retorno ao Brasil e o Alexandre de Moraes, amanhã, acorde de mau humor e queira pegar meu passaporte, acabou. Não tem como você fazer uma reunião na Casa Branca por videoconferência. Pronto, não existe como você substituir. Ótimo, E aí, Moraes fecha o cerco. Ele afirma que Eduardo não fala em mudança definitiva para os Estados Unidos. O que aparece nas falas, segundo Moraes, é outra coisa. A decisão de permanecer fora do Brasil por estratégia, por conveniência política e pelo receio de voltar e ter o passaporte retido. Na avaliação do ministro, isso derruba os argumentos da defesa e aumenta o peso das próprias declarações de Eduardo. A tentativa de explicar acabou produzindo o efeito contrário. Quanto mais Eduardo falava, mais Moraes usava essas falas para sustentar que ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Então, aqui, novamente, o porquê se evadindo e em nenhum momento fala de alteração do domicílio. Essas falas todas, além de afastarem as preliminares, já são todas confissão do próprio crime. Mas... No fim, o que apareceu no Supremo foi uma virada política pesada para Eduardo Bolsonaro. Ele tentou apresentar sua versão a partir dos Estados Unidos. Tentou transformar o caso em perseguição. Tentou jogar a responsabilidade para Trump e para autoridades americanas. Mas Moraes usou justamente essas falas para dizer que Eduardo conhecia a acusação, acompanhava o processo e não poderia se beneficiar da própria estratégia. E a pergunta que fica é direta. Eduardo Bolsonaro se complicou sozinho ao gravar esses vídeos ou Moraes exagerou ao usar essas falas contra ele? Comenta aqui embaixo, porque esse julgamento ainda vai render muita coisa. E se você quer continuar vendo a direita sendo desmascarada com fatos, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque ainda tem muita coisa que precisa ser mostrada. Porque aqui, tudo o que você não viu, a gente mostra de forma simples, objetiva e direta. Até o próximo vídeo.